Olá, tudo bem? Retorno aqui no nosso canal de estudos, né, para falar de uma questão muitíssimo importante que pode acontecer com você, né, ou com uma criança, ou com um idoso, não importa a idade, tá? E é muito pertinente esse estudo de hoje, porque ocorre com frequência, a gente acha que não, mas ocorre com frequência. E na homeopatia, nós temos que entender que, neste momento emergencial, nós temos que compreender os sintomas para que nós possamos encontrar um medicamento mais apropriado para o momento, tá? Então, independente se seja uma intoxicação alimentar ou se seja uma gripe iniciando e estiver com esses sintomas, você vai poder usar esse medicamento, tá? Para que você tenha uma recuperação natural e eficaz do seu estado adoecido do momento, tá? Então, vamos lembrar que este remédio aqui, ele tem um amplo tratamento, certo? Ele não é só para essa questão, e ele não é somente para gripe ou intoxicação alimentar, da qual a gente costuma estudar no nosso curso Homeopatia Emergencial, tá? Todo medicamento, na maioria das vezes, exceto os medicamentos pequenos e os que não foram estudados de forma profunda, eles têm a forma de ação, né? Vai agir mais em determinados órgãos e vai ter a forma de se comportar. Então, jamais nós vamos aplicar um medicamento homeopático, na homeopatia clássica, visando o físico apenas. Para a doença física, nós temos que ver como que essa pessoa se comporta. O nosso tema de hoje é a intoxicação alimentar. Como que essa pessoa se comporta neste momento da intoxicação alimentar? Bem, antes que eu prossiga, eu peço para você clicar aqui, curtir o nosso canal, né? E para que nós possamos elevar para mais pessoas, né, que o uso da homeopatia é de forma eficaz quando usada de forma correta. Então, eu peço que clique aqui, por favor, para que você possa ajudar esse canal a crescer ainda mais e compartilhe este vídeo com mais pessoas, ok? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Independente do que você comer, veja, não só tem esse medicamento, tem vários outros medicamentos, tá? Isso eu coloquei no módulo lá, Intoxicação Alimentar, no curso Homeopatia Emergencial. Esse que a gente vai estudar agora é um dos, tá certo? Mas, se ocorrer isso daqui, você já sabe o que usar. Então, vamos desenvolver o pensamento homeopático agora, tá? Então, vamos lá, vem comigo. Antes de entrar, né, no mundo homeopático, no medicamento, nos sintomas, eu trago uma frase aqui do nosso querido Hipócrates, né, que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então, antes de mais nada, as pessoas sempre perguntam, né, como que eu vou melhorar a minha imunidade com a homeopatia? Melhora, mas nós temos que ver como que está o seu alimento. O seu alimento, ele está vindo tem uma certa qualidade, ou você só está comendo alimentos industrializados, ou alimentos com muitos agrotóxicos, né? Ou alimentos que você acha que está limpo e não está limpo, e com isso você tem uma intoxicação alimentar. Nós temos que avaliar o nosso meio, né? Antes de achar que só uma coisa resolve todos os nossos problemas físicos, e não é bem assim. Nosso corpo precisa de alimentos adequados, né, para que ele receba a vitamina necessária para seguir o seu rumo, né? Então, que o seu alimento aí inicie, que ele seja bem lavado, bem higienizado, né? Que ele seja o seu sustento energético aí do seu corpo, tá certo? Vamos então entrar no mundo homeopático. Este remédio, este comportamento, a pessoa pode ser que a pessoa esteja ansiosa acerca da sua saúde, ela fica, né, uma ansiedade, uma agitação, tá? E normalmente
Normalmente, essas pessoas, elas têm um medo da morte, tá? Quando é muito, muito intenso essa agitação, né? Se é uma pessoa que já tem uma, uma sensibilidade para ter mais medo da sua saúde, né? De adoecimento, de contágio, ela vai ficar ainda mais agitada nesse estado. Tá? Não quer dizer que você é sempre assim agitado, né? Pode ser uma pessoa calma que entrou nesse padrão de intoxicação e ficou com esse tipo de comportamento. Tá? Então, vai desenvolver este medo aí da morte. Existem outros medicamentos que têm um medo da morte muito mais elevado do que este aqui, tá? E a sua ansiedade, ela vai piorar, os seus sintomas vão piorar mais à noite. Então, por exemplo, eu estou bem agora, mas à noite piora mais. E essa ansiedade, com esse medo de morrer, ele piora também à noite, mais ou menos após a meia-noite, tá? Essas pessoas são agitadas neste momento, né, que está com essa intoxicação, embora eles estejam mais prostrados, tá? Dependendo de cada caso, porque um caso vai ficar um pouco mais agitado e outro vai ficar bem mais prostrado, mas alguma parte do seu corpo vai estar agitada, tá? E eles precisam dessa agitação, mesmo que não consigam se levantar, tá certo? Então, o comportamento dessa pessoa provavelmente vai ficar assim. Lembrando que, se for mais sensível a medo de adoecer, vai ficar ainda mais com medo, né? E com medo da morte mais acentuado. Se não, isso é bem mínimo. Bom, mas a agitação vai estar presente, tá? Pode ocorrer náusea, a pessoa comeu alguma coisa, ela se intoxicou ao se alimentar com algo, então ela desenvolveu esse sintoma, essa náusea, o cheiro da comida piora, pensar em algum alimento piora, tá? E essa náusea pode vir também após a febre, porque essa pessoa pode desenvolver uma febre, tá? E essa pessoa também pode estar com a língua, né, o paladar meio amargo, tá certo? Então, assim, essa língua pode estar marcada também, tá? E a ponta da língua mais vermelha. Eu estou dando os sintomas mais característicos, mas no momento em que essa pessoa desenvolver esse tipo de intoxicação e vier acompanhada de febre, essa pessoa vai estar com mais frio, tá? Ela vai ficar com muito frio, e se a cabeça estiver mais quente e o corpo mais gelado, é realmente esse remédio, tá? E com esse tipo de náusea, é de fato esse medicamento que a gente está estudando aqui. Então, eles ficam mais com esse paladar meio amargo, meio estranho, né? Na boca, e esse cheiro de não querer comer, certo? E se ocorrer vômito, este vômito vai estar, a pessoa vai estar mais transpirando, ok? E as fezes. Nós temos que lembrar que quando a pessoa tem um tipo de intoxicação, existem pessoas que jogam para fora pela boca, outras vai por baixo, tá? Então, imediatamente ela vai ter uma diarreia, tá? Muitas vezes vem acompanhado de diarreia. Pode ocorrer que não tenha vômito, mas a agitação estará, tá? E as fezes, ela vai estar, assim, mais amolecidas, tá? E pode ocorrer também após as bebidas mais frias. Se tiver bebidas mais frias, essa indisposição intestinal vai ocorrer mais forte. E esse medicamento, ele já não gosta, essa pessoa não vai gostar de bebidas mais frias. Nós vamos ver isso mais lá para frente, tá? Então, essa diarreia é bem abundante, tá? É uma diarreia mais ardente, pode ser que seja sanguinolenta. Se você identificar esse padrão rapidamente, não vai estar esse agravamento já sanguinolenta neste momento da intoxicação, tá? Mas esse sangue pode ocorrer, por exemplo, se a pessoa que comeu esse alimento, né,
ela já tem um problema no seu estômago, já tem um problema nos intestinos. Então, isso pode ocorrer com esse tipo de pessoa, vir essa questão das fezes mais sanguinolentas, tá certo? E nós vemos essas fezes, essa abundância de diarreia, né, escoriante, ardente, também em baptísia e sulfo, tá? Esses dois medicamentos, eles também, você pode entrar no padrão de comportamento deles. Eles eu também cito lá no nosso curso e explico a forma que você deve colher os sintomas. Aqui eu coloquei esses pequenos sintomas, porque sulfo, geralmente as fezes, né, de uma pessoa sulfo e baptísia são muito ofensivas, fede muito, mas muito mesmo. Aí você já está com intoxicação alimentar, vai intensificar o odor, o cheiro das fezes, tá? E os alimentos podem vir não digeridos, certo? Neste momento aí. Bem, nós temos que lembrar, sempre, quando nós estudamos homeopatia, nós temos que sempre pensar como que melhora e como que piora, né? Tem desejo por alguma coisa nesse momento que eu estou intoxicado, indisposto, eu estou com febre, né? Eu já expliquei como é que é a febre desse padrão desse remédio. Vamos recapitular? A cabeça vai estar quente e as extremidades mais geladas. No caso que eu vou falar agora há pouco, eu vou especificar melhor. Então, nós temos que observar, essa pessoa, ela vai piorar no frio, nas questões frias. E se ficar no frio, com aplicações mais geladas, ela já vai estar lá tremendo de frio. Ah, se eu estiver com calor, né? Neste momento, pode ser que esteja a cabeça, pode ser que esteja com calor ardente, mas normalmente esse padrão de comportamento de intoxicação, independente do que seja, tá? Vai ficar com frio, tá bom? E vai piorar após se alimentar de alguma coisa ou comer alguma coisa. Mas essa pessoa vai melhorar com bebidas e aplicações quentes. Tá? Pode ser que melhore com aplicação quente aqui no abdômen, né? Com as bebidas mais quentes, a água vai ficar bebendo de pouquinho em pouquinho, aos goles aqui embaixo, tá? Então, ele não vai conseguir beber bebidas frias, tá certo? Tem um medicamento que ele tem esse padrão de que quando ele passa mal, ele bebe uma bebida mais quente, ele vomita, né? E esse medicamento também é muito friorento, mas é completamente diferente do que nós estamos estudando agora, tá? Nós temos que nos atentar aos detalhes, para que nós possamos, de fato, viver uma filosofia homeopática, viver neste mundo homeopático, nós temos que desenvolver o pensamento homeopático e sempre pensar como se comporta os sintomas mais intensificados. É o que está mais latente neste momento, tá bom? Que nós vamos pegar e aferir com o remédio. Então, essa forma que eu estou trazendo aqui para você é os sintomas mais intensos do momento. A pessoa vai estar mais ou menos assim. O comportamento, como eu expliquei lá anteriormente, né? E as questões físicas vão estar desse jeito, desta maneira. E se ela tiver mais sensibilidade às questões do intestino, pode ser que ocorra as fezes sanguinolentas. Se não, ela não tem, já não tem problema no intestino nem nada, não vai ter fezes sanguinolentas. E aí você pode administrar o medicamento? Claro que pode, tá? Bem, se tiver os outros sintomas, né? Então, eu trago aqui um caso de intoxicação alimentar para que vocês pensem comigo, tá? A pessoa se alimentou, né? E não sentiu nada no momento, mas após algumas horas, ela já começou a ficar mais enfraquecida, começou a desenvolver uma febre, né? E essa febre intensificou na madrugada, tá? Ela estava indisposta,
mas intensificou após dormir na madrugada. E quando a febre bateu neste organismo, ela começou a gemer, ficar ansiosa, tremer as pernas. As pernas tremiam muito. Eu falei desse caso lá no meu Instagram, recentemente, e eu achei interessante colocá-lo aqui para que vocês compreendam, tá? A forma como age a febre deste medicamento é assim: a pessoa sente muito frio mesmo, tá certo? E as pernas ficam tremendo, eles ficam agitados, eles ficam gemendo, né? Você pergunta, você quer uma água? Eles bebem um pouquinho de água, um golinho de nada e continua naquela agitação, naquele enjoo, naquela náusea, tá? Então, se você sabe, né, que você comeu algo, ou até mesmo se você não sabe, eu estou iniciando uma gripe, eu tenho essa agitação no meu corpo, esse frio, a minha cabeça está mais quente, né? Inicialmente, você já pode administrar esse medicamento. Só que você tem que compreender as regras de como administrar esse medicamento. Se você repete esse remédio, quantas doses você tem que dar para essa pessoa melhorar? Tá? Então, nós temos que fazer um estudo disso. E lá no módulo do curso Homeopatia Emergencial para Crianças, para você, eu explico passo a passo do que você tem que fazer nestes casos para que você tenha uma resposta mais efetiva do remédio. Porque homeopatia não é ficar tomando o tempo inteiro. Então, esse caso de intoxicação em particular, ele melhorou com 3 doses, tá bom? 3 doses. Ele melhorou com 3 doses na potência 200C, tá? Mas existem pessoas que vão melhorar com uma dose, tá certo? Outras pessoas vão melhorar com 2 ou 3 doses, tá? E aí, como é que eu administro? O passo que eu dou, será que é que nem a alopatia, daqui 2 em 2 horas? Né? Não, não é assim também. E isso eu explico nesse módulo lá de reações, tá? Então, aqui eu trago para vocês a ideia deste medicamento, se ocorrer um tipo de intoxicação, e neste momento, a gente não interessa o diagnóstico, tá? Este caso que eu trouxe aqui, né, é de intoxicação alimentar, porque a única coisa que aconteceu com ela, né, que a gente foi aferir depois, foi que ela comeu, né, num passeio e ficou indisposta. Mas poderia ser gripe com esse padrão de febre? Poderia, tá bom? Então, no momento, a gente tem que saber desenvolver o pensamento homeopático para pegar esses sintomas e administrar o remédio que apresenta esses sintomas. Então, recapitulando, tremeção, agitação, febre, né? A pessoa pode até estar com a cabeça quente, mas o frio é muito grande dessa pessoa, tá certo? O frio é muito grande. Então, nós temos que nos atentar a isso e compreender como administrar esse remédio, tá? Depois da primeira dose que ela teve, ela conseguiu ter uma evacuação. As fezes estavam realmente diarreia e o odor, né? Então, que possamos refletir sobre o uso da homeopatia bem aplicada, tá? Nos casos emergenciais, funciona rapidamente, certo? Este medicamento é o arsênico albo, tá? Eu coloquei o nome dos homeopatas que eu costumo estudar, então eles nos trazem essa ideia da intoxicação, tá? Mas o arsênico albo, ele não é só usado para intoxicação, ele é um amplo medicamento. Lá no módulo da gripe, eu explico como deve usar ele no momento da gripe também, tá? Então é isso. Eu agradeço a todos vocês que me ouviram até agora e eu espero que você goste desse estudo de hoje, né? E compartilhe com mais pessoas aí para que possamos levar a homeopatia para muitas pessoas. E peço novamente que, se possível, clique aqui, né, no nosso canal, compartilhe o vídeo e comente, né, o que você achou, o que você gostaria de ver aqui, tá certo? Até o próximo estudo e tchau!